E, já trocando de assunto, porque agora o assunto é ele, o que bombou aqui, né, nas últimas horas, Cássio fora do Corinthians, isso é uma bomba. E aí, Gui, meu, o que você acha sobre isso? A sua visão de fora. Bom, Sobre. minha visão de fora, né? Olha, é uma situação muito complicada, porque, diria eu, né, por fora, que é o maior ídolo da história do Corinthians, né? No mínimo da história recente. E, assim, mesmo que com toda a fase ruim, mesmo que ele já estava indo mal, o Carlos Miguel pedindo passagem, e que para mim era a coisa certa a se fazer naquele momento, o Cássio ir para o banco, tanto para dar chance para o Carlos Miguel, que vem bem, e mesmo perdendo esse último jogo, como o Marcão salientou bem, fez boas defesas, é um cara que vem se mostrando, se provando mesmo, né? Um ótimo goleiro. E o Cássio já vinha relatando ali problemas psicológicos, né? O que tudo isso afeta não é só o reflexo dele, o reflexo dele não tá bom, não é só isso, tem todo um contexto, né? A pressão que fica gigante em cima dele, a própria torcida pegando no pé, a questão psicológica ali, é impossível o cara conseguir ter uma sequência boa assim, né? Então, ele ir para o banco era correto, mas agora a situação realmente apertou, e a tendência é que ele saia do Corinthians para ir para o Cruzeiro, que, segundo as informações, já está acertado, bem apalavrado entre os dois clubes, dizem, né? A informação diz que seria um contrato de 3 anos com o Cruzeiro, recebendo o teto salarial do time, né? O que seria em torno ali do que o Corinthians já paga para o Cássio hoje, né? Então, o que está pesando mesmo para a saída dele, ao meu ver, é realmente toda essa circunstância, a relação diretoria e Cássio, que não está agradando o jogador, e principalmente a bagunça que está o Corinthians, que não é de hoje, né? E o Cássio é o cara que sabe muito bem essa bagunça, né? Ele está muito tempo já ali no clube, né? Sim. É umas coisas que a gente vê assim, o Corinthians está numa fase ruim já, que não é de hoje, é uma bagunça ali que vem da diretoria, principalmente as gestões passadas, né, mas que permanece assim, e o peso de toda a tragédia, todos os resultados ruins, tudo cai em cima do maior ídolo do time, que é o Cássio, né, é o capitão do que também time. é meio desprovido, né? Isso, e acaba caindo num peso, assim, fora de proporção, assim, para um cara, né? Tipo, o Cássio não é responsável pelo que o Corinthians... Pelo contrário, eu acho que ele é o último da fila dos culpados, né? Mas, ainda assim, tem que ver, realmente, entender o que se passa na mente do atleta, né? Entender o ser humano que tá ali, o Cássio, Bom, e é que muito triste, né? Na minha opinião, é triste isso daí. ver É um um fim, ídolo, fim assim... triste, assim, para um ídolo. O Cássio, que é o maior ídolo aí para muitos corintianos, responsável por diversas conquistas, tipo, na minha infância / adolescência, o Cássio era o auge ali, ele era o melhor goleiro do Brasil, ele foi para a Copa do Mundo, tudo mais, seleção, e é triste esse fim dele no Corinthians, eu acho que ele ainda tem lenha para queimar. E o Cruzeiro, o Marcão tem aspas fortes para falar sobre o Cruzeiro, mas eu vou deixar agora ele comentar, porque ele é especialista nesse assunto, né, Marcão? Fala comigo aí sobre o Cássio. Cara, esse assunto me deixa muito triste, porque eu gosto muito do Cássio, eu sempre externei que era um dos meus jogadores favoritos, não só goleiro, jogadores favoritos. O respeito que ele tem sempre teve com a torcida, independente de tudo que aconteceu dentro do clube, ele respeita muitos profissionais do clube, ele sempre honrou muito a camisa do Corinthians. Isso aí muita gente usa como slogan, né? Ele honrou a camisa do clube. Cara, se alguém honrou a camisa do Corinthians foi o Cássio. Cássio, ele tá aí desde 2012 no Corinthians. Ele chega ali, ele pega a melhor fase da história do Corinthians campeão da Libertadores, campeão mundial, aquele time mágico de 2015, até o momento que ele começa a ir mal, e aí ele é substituído pelo Walter na primeira vez, e o Walter se lesiona naquele jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ó, tá fresco na memória ainda. E aí o Cássio volta bem, ele volta magrinho e ele volta bem de novo. E aí ele passa por mais uma baixa agora. De algum tempo para cá o Cássio tá sendo mais cobrado, mas aí eu vou ter que passar o pano pro Cássio. Eu não passo o pano pro jogador não, mas pro Cássio eu vou passar. Por quê? Se o Corinthians toma 30 chutes no gol e o Cássio deixa passar uma, independente se foi chute forte, se foi chute fraco, vai cair nas costas dele, porque os caras vão lembrar do quê? Do Cássio de 2012, o Cássio que fechava o gol de qualquer jeito.
Mas os caras têm que entender que o problema do Corinthians não é só o Cássio. O problema do Corinthians é estrutural. O Corinthians, se não fosse o clube que é, se não tivesse a torcida que tem, o Corinthians teria quebrado. É duro dizer isso, mas o Corinthians estaria falido. A dívida do Corinthians é de 2 bilhões. Eu estou enaltecendo os pontos a favor do Cássio. Já eu vou começar a colocar os pontos contra o Cássio também, porque tem isso também. E o Corinthians tem uma dívida astronômica que eu acho que só um time no Brasil conseguiria ficar com essa dívida, que é o Flamengo. O Flamengo, inclusive, montou esse time a partir de 2013, enxugando as dívidas, com muita bilheteria, muita renda. São os clubes mais ricos do país, né? Que é o Corinthians e o Flamengo, que são os que conseguem lucrar acima de 1 bilhão. O Corinthians lucrou acima de 1 bilhão sem ganhar nenhum título ano passado. Isso é inacreditável. E tá na situação que tá. Eu acho que demorou pro Carlos Miguel assumir o gol no Corinthians. Eu acho que o Cássio deveria ter sido preservado. A transição foi péssima. Fizeram uma transição péssima com o Cássio. Você tem que fazer o seguinte, que é o que os times da Europa fizeram. A Juventus é um caso muito interessante. O Buffon era o goleiro titular da Juventus. O Chesney tinha acabado de chegar na Juventus. O Buffon já estava um pouco mais velho. A Juventus fazia o quê? Colocava o Buffon para jogar 1 a cada 3 jogos. E o Chesney jogava 2. Foi fazendo isso aí, e hoje deu o que deu. O Chesney é o goleiro titular da Juventus. O Buffon saiu como ídolo histórico, sem nenhuma rusga, nenhum problema. O Buffon, poucas falhas no final da carreira dele pela Juventus, ainda voltou pro Parma, foi jogar no PSG também. Eu acho que eu aposentaria o Cássio no Corinthians. Eu não faria loucuras para aposentar ele no Corinthians. Eu acho que ele tem as convicções dele, a gente tem que respeitar o jogador. Ele dedicou aí uma carreira quase inteira no clube, e a gente tem que respeitar. Agora, os pontos negativos do Cássio, cara. O Cássio tem um problema que ele quer bater os recordes no gol do Corinthians. Isso aí é do jogador. Cabe a gente julgar, mas a gente tem que aceitar, porque o cara tem as metas pessoais dele. Eu acho que o Cássio ele deveria pensar um pouco mais se compensa para ele ir pro Cruzeiro. Vamos dizer que ele continue falhando. Ele não falha muito, tá? Essa história que o Cássio é frangueiro não existe. O Cássio nunca foi um goleiro frangueiro. Tanto que ele tem uma taxa de falhas muito abaixo de outros goleiros grandes do futebol brasileiro. Mas o Cássio, eu acho que ele tem que tomar cuidado, porque se ele for pro Cruzeiro e não se provar com o Cruzeiro, ele vai ficar manchado, dependendo do jeito que for a saída dele, vai ficar manchado do Corinthians e vai dar razão para esses torcedores que eu coloco como torcedores de sofá, né? De darem o pitaco nele toda hora. Carlos Miguel é o titular do Corinthians hoje. Cássio, mesmo se o Cássio ficar, ele não vai ser o titular mais. Eu acho que já tem isso aí, ele já tem isso aí na cabeça, os diretores já deixaram isso aí explícito para ele. Mas se ele ficasse, provavelmente ele jogaria uns jogos. E receberia toda a honraria dele durante esses 2 ou 3 anos de contrato que o Corinthians ofereceu para ele. Eu acho que era melhor ele ficar e terminar a passagem como o único time brasileiro mesmo, além da categoria de base do Grêmio, que ele jogou aqui no futebol nacional. E aí depois dos 2 anos, cara, ele vai receber isso mesmo sobre o Cruzeiro, tá? Estátua, honrarias, merece tudo, porque ele honrou muito a camisa do clube. Mas eu queria que ele ficasse marcado só como goleiro do Corinthians. Eu não queria ter a visão dele como goleiro de outra equipe. Porque isso é muito triste. Que a gente achou que o Cássio, por exemplo, até ano passado eu achava que o Cássio ia aposentar no Corinthians. Mas com tanto humor, tanta coisa, ele parece que disse sim pro Cruzeiro. E o Corinthians ofereceu, tentou conversar, mas eu acho que ele tá sentindo, só colocando um ponto em cima que o Gui falou, que é a pressão externa, tudo, eu acho que ele tá sentindo que o prazo dele acabou dentro do clube. Não só por causa da pressão dos problemas, eu acho que ele acha que ele já cumpriu o legado dele. Só que eu acho que era bom ele ficar para ser... Sabe a gente falou do Paulinho ser um motivador de vestiário? O Cássio é muito melhor que o Paulinho para motivar vestiário, pô. Deixa o Cássio aí. Exatamente. Prende esse homem no vestiário, deixa ele lá, pô. Deixa ele amarrado lá, só como... Por mim, o Rogério Ceni ainda tava com contrato com o São Paulo até hoje, velho. Claro. 57 anos e lá, velho. Pô, então, só para finalizar, o Cássio tem 35 ou 36 anos, tem 36. E o Cruzeiro, ele mandou o goleiro Fábio embora por causa de idade, né? E aí o Cruzeiro vai fazer o quê? Vai contratar um goleiro em final de carreira, na teoria, de novo.
O Cruzeiro tá cometendo o mesmo erro que cometeu da outra vez, é o contrário. Porque você manda o Fábio embora. Aí, é hipocrisia, o Fábio voa no Fluminense. Aí você vai lá e traz o Cássio embaixo no Corinthians. Se o Cássio voar no Cruzeiro, se for pro Cruzeiro, a gente vai colocar sempre o se, tomara que não, porque eu não quero que ele vá, mas o Cruzeiro tá também cometendo novos erros. Acabou de ser vendido, vai cometendo erros atrás de erro. E minha apelação é que o Cássio fique, que eu amo ele, eu amo poucos homens no mundo, esse é um dos homens mais bonitos da história do universo. Não, aí loucura. Aí já tá. O clubismo falou mais alto. Não, aqui em casa eu tenho 2 camisas de goleiro. Eu tenho uma do Cássio ali e tenho uma do goleiro Marcos, que era uma camisa do meu pai, que era do goleiro Marcos, ex-Palmeiras. Eu não quero que o Cássio chegue no nível que chegou o Marcos, que ele chegue no final da carreira, mesmo que seja pelo Cruzeiro. Cara, eu não vou torcer contra o Cássio. Claro, se o Corinthians jogar com o Cruzeiro contra o Cássio, eu vou torcer pro Corinthians ganhar o jogo, mas eu não vou torcer pro Cássio tomar uma falha. Não vou. Porque a gente pega muito carinho pelo jogador. E eu não quero que ele encerre a carreira como nem o Marcos, por exemplo. O Rogério ainda teve muitas falhas no final da carreira também, mas menos que o goleiro. Foi parecido, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que eu quero que o Rogério falhava e ia lá e fazia um de pênalti, e a gente falava. Então, mas aí. Tranquilo, falha mesmo, beleza. Eu acho que o Cássio tem que pensar bastante. Eu acho que ele deve estar pensando em muita coisa ali durante esses dias aí. E eu quero muito que ele fique para fechar sua passagem no clube. Não quero que seja igual o Rivelino, por exemplo, que foi pro Fluminense lá. E aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Que o Cássio ainda, se ele tiver com a cabeça no lugar, fisicamente bem, ele é um goleiro muito, muito confiável ainda. Eu acho que ele só não tá numa fase que não tá tão legal, mas ele é um excelente goleiro e é meu ídolo aí do Corinthians, talvez meu maior ídolo aí. Só para fechar, eu concordo com tudo isso que ele falou e a minha expectativa é que fosse acontecer com o Cássio agora, o mesmo que já aconteceu antes, quando o Walter o substituiu, né? E que eu imaginava que fosse a mesma coisa, tinha que dar um tempo, né, para ele se tranquilizar e tal, porque para mim, 36 anos ainda, o Fábio com 41, 42 aí, tá catando muito, o Rogério também foi até... Cara, o goleiro Rafael também. Do São Paulo tem 35. Então... Para mim, o Cássio tem muita lenha para queimar ainda, era mais realmente a fase do time todo. Uma questão psicológica. Não ajuda, e a questão psicológica que pesa demais, assim. Então, eu achava que dava um banco para ele, dava um respaldo ali para o Carlos Miguel se provar e tal, e tá indo bem, mas que com o tempo o Cássio fosse retornar e a torcida do Corinthians tá de braços abertos para receber o Cássio novamente, independente de falhas ou qualquer coisa do tipo, que eu concordo com o Marcão que nem são tantas assim, para ter esse peso todo. Mas é um fim bem triste mesmo, assim, do Cássio no Corinthians.